Da nossa honra, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, de ter hoje a visita do desembargador Dr. José Renato Nannini, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador, é uma grande honra para nós aqui da faculdade recebê-lo e, mais do que isso, temos a oportunidade de ter de Vossa Excelência uma aula magna sobre o futuro do Judiciário. Acredito que não haja ninguém mais adequado para falar do futuro do Judiciário do que Vossa Excelência, pelo trabalho que toda a comunidade do Estado de São Paulo tem observado. O seu trabalho à frente do Tribunal de Justiça é uma indicação realmente de como deverá ser e convidar Vossa Excelência para ministrar a aula magna tão ansiosamente aguardada por todos nós aqui da Faculdade de Direito. Bom dia a todos. Minha primeira saudação ao eminente diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, do campus Ribeirão Preto, Dr. Humberto Célio Júnior. Minha saudação carinhosa do professora doutora Cíntia Rosa Pereira de Lima, presidente da Comissão de Pesquisas da Faculdade de Direito, e que foi a artífice do convite para que eu estivesse aqui hoje com todos os senhores. Dr. Silvio Ribeiro de Souza Neto, que é o juiz de direito, diretor do Fórum da Comarca de Ribeirão, e também acumula a diretoria da 6ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo, meus eminentes colegas, amigos, demais autoridades, professores, alunos, senhoras, senhores. Eu fui convidado a refletir um pouquinho, principalmente com aqueles que terão a missão de fazer com que a justiça funcione no Brasil das próximas décadas. Algumas angústias, algumas apreensões, mas também algumas esperanças em relação ao futuro da justiça. É evidente que justiça é um equipamento bastante complexo. A população chama de justiça desde a polícia, a segurança pública, a administração penitenciária, mas também o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, as procuradorias e a grande família dos advogados. Tudo isso é encarado pela população como justiça. Mas é evidente que dentro do judiciário, onde eu já estou há 40 anos praticamente, a minha visão é uma visão que talvez deformada pelo exercício da jurisdição, mas eu tenho de partilhar com os senhores algumas apreensões e alguma sensação em relação ao que nos espera nos próximos anos. Em que se transformou o Poder Judiciário brasileiro, principalmente a partir da Constituição de 1988, a Constituição que mais acreditou na solução judicial dos problemas. Nós temos hoje quase 100 milhões de processos em curso, o que nos daria a impressão de que todo o Brasil está a litigar, porque nós somos 200 milhões de habitantes, se cada processo tem pelo menos 2 partes, o que não é verdade, já que temos uma profusão de lides coletivas, demandas em que várias ou muitas pessoas ocupam o polo ativo, igualmente se sentindo prejudicadas pela atuação, seja do governo, seja das concessionárias de serviço, seja de outras empresas. Mas se nós contássemos 2 pessoas por processo, nós chegaríamos à conclusão de que todo o Brasil está litigando. Será que nós estamos na nação mais beligerante sobre a face da terra? Será que todos os brasileiros estão realmente em juízo? Nós sabemos que isso é uma parte da verdade, porque
levando em consideração os números de São Paulo, 20 milhões de processos, nós temos 12 milhões de execuções fiscais. A execução fiscal é a cobrança de uma dívida do Estado ou do município. Em regra, os municípios, as comarcas municipais, recebem uma verdadeira enxurrada de certidões de dívida ativa daqueles municípios que não pagaram IPTU, que não pagaram taxas de serviços municipais, e isso passa a ser encargo do Poder Judiciário. Nós sabemos que, ontologicamente, a cobrança de dívida não é função do Poder Judiciário. O Judiciário está acumulando funções que não são suas, e essa situação não parece haver perspectiva de alteração, embora inúmeros projetos de lei do Congresso estejam tentando desjudicializar a cobrança de dívida ativa. Mas mesmo assim sobram 8 milhões de processos no estado de São Paulo. E as pessoas que ingressam com os processos, elas nem sempre se dão conta de que nós temos um modelo muito sofisticado de justiça. A partir da existência de 5 ramos da justiça autônomos. Embora a doutrina fale, em teoria, o Poder Judiciário é uno, há um judiciário só, nós temos 2 justiças comuns: a Justiça Federal e a Justiça Estadual. E como a partir de 1988 o município é entidade da federação, já surgiram vozes pretendendo a criação da Justiça Municipal, porque como entidade federativa o município teria condições de ter uma justiça própria. 2 justiças comuns. O que significa isso? Que há uma grande fase de discussão prévia antes de se enfrentar a questão sobre os limites da competência. A Justiça Federal e a Justiça Estadual digladiam frequentemente para saber qual é a justiça que vai decidir determinada causa. Ou seja, para o interessado, bastaria que um juiz decidisse a questão, mas há uma perda de tempo bastante considerável na discussão autofágica de quem será o juiz competente. Além das 2 justiças comuns, nós temos 3 justiças especiais: a justiça laboral, a trabalhista, a justiça eleitoral e a justiça militar. Isso faz com que o Brasil tenha 100 tribunais, tenha 17 mil magistrados de todas as várias justiças. Há uma instituição paralela, o Ministério Público, que em outros países, França, Itália, por exemplo, a magistratura é uma só. Magistratura de pé, o juiz, o magistrado, ou aliás, o contrário, magistratura de pé, o promotor público, né? Por isso que nós falamos parquet, aquele que está atuando, e a magistratura de siege, uma magistratura setada ao juiz tradicional que nós conhecemos. Aqui nós temos uma instituição paralela, então são mais ou menos o mesmo número de membros do Ministério Público. Nós temos Defensoria Pública, nós temos a Procuradoria e temos 1 milhão de advogados. Vários milhões de bacharéis que não conseguiram vencer a barreira do exame de ordem. Então, a nossa justiça é bastante sofisticada para a realidade de um país que precisa de tantas outras prestações estatais. As pessoas, evidentemente, não vivem sem justiça, mas também não podem viver sem segurança, sem saúde, sem educação, sem transporte, sem moradia, sem saneamento básico, sem infraestrutura. O modelo que o Constituinte de 1988 adotou de remeter ao Poder Judiciário a incumbência de resolver todos os problemas fez então com que nós chegássemos a esse número extraordinário, inimaginável, excessivo, exagerado de processos em curso pela justiça convencional. Como diz a ministra Eliana Calmon, às vezes com bastante ironia,
nós escancaramos a porta da justiça e agora é difícil encontrar saída, não é? Os processos tendem a permanecer sob apreciação de um dos graus de jurisdição durante 10, 15, 20 anos. Por quê? Ao lado desse modelo, nós tivemos um incremento da ciência processual de tal ordem que o processo, em certo momento, se tornou mais importante do que a substância. Antigamente, quando eu estudava direito, fazia bacharelado como os senhores, nós chamávamos o processo de ciência adjetiva, né? Enquanto que a ciência substantiva, o direito substancial, era o direito material, direito civil, direito penal, direito constitucional, e o processo era um instrumento de realização do justo. Mas os processualistas tanto trabalharam e com tal eficiência para conferir autonomia à ciência processual, que o processo no Brasil se tornou mais importante do que a substância. Seria muito interessante, diretor, que a Faculdade de Ribeirão Preto fizesse, por exemplo, uma pesquisa para verificar, não precisaria sair dos limites da comarca, quantas as decisões que chegam ao mérito e quantas as que recebem uma resposta meramente processual. O juiz cumpriu com a sua obrigação, ele ofereceu a prestação jurisdicional, só que ele encontrou ali uma inépcia da inicial, então indeferiu o inicial, ou ele verificou uma carência de ação, ou a falta de um pressuposto processual, ou depois ele teve de colher uma arguição de exceção, ou alguma das múltiplas armadilhas que são colocadas nessa arena de astúcias chamada processo. E aí o conflito vai continuar, talvez mais grave, porque ele vai ser recarregado com a decepção de quem acreditou na justiça e recebeu uma resposta ininteligível. Os advogados têm uma grande dificuldade de explicar para a parte por que é que ela não conseguiu o seu direito, que ela acreditava incontestável. Então, essa aparentemente é uma das situações que podem ser analisadas em relação ao quadro atual da justiça. Como é que nós podemos vencer esse número exagerado de processos? Vamos imaginar que essa curva seja sempre ascendente, e por enquanto o movimento é esse. Não se verifica um refluxo, um declínio na busca de solução judicial para as questões da convivência humana. Há uma leitura otimista para isso. Aqueles que dizem o excesso de processos é o atestado de confiança da população no judiciário. A pessoa descobriu o juiz, a pessoa não tem mais escrúpulo, não tem mais constrangimento de entrar em juízo. No meu tempo, quando juiz substituto, a pessoa entrava de certa forma envergonhada no fórum e dizia: doutor, nunca pisei no fórum, nem como testemunha, não é? Havia um certo escrúpulo. Hoje, litigar é uma prova de cidadania. Então há quem diga o excesso de processos é uma prova de que nós vivemos uma democracia plena. Os tribunais estão abertos, os juízes estão ali prontos para receber toda e qualquer alusão a um interesse lesado, a um prejuízo, a um sofrimento, a uma dor, a um desconforto. Os juízes e os advogados sabem como a sensibilidade moral do brasileiro foi exaltada com a descoberta do dano moral. Hoje todas as pessoas se sentem moralmente lesadas e discutem e levam suas pretensões ao juízo. Então, para os otimistas, isso é um termômetro democrático.
Há processo porque as pessoas acreditam na justiça. Há visões menos otimistas, que dizem um país de 200 milhões de pessoas, que tem 100 milhões de processos, é um país enfermo. Isso é epidemia. Não é sinal de saúde, é sinal de doença. A resposta para enfrentar esse número excessivo de processos, a resposta clássica é aquela: é preciso mais juízes. Hoje nós temos 2.400 juízes no estado de São Paulo. Talvez fosse o caso de nós termos 6.000 juízes. E então teríamos mais 6.000 promotores, mais alguns milhares de defensores públicos, alguns milhares de procuradores do estado, e a consequente repercussão no âmbito do município e o impacto na polícia. Nós precisamos de mais funcionários, não é? O valor, a dimensão da autoridade judicial na cultura tradicional está vinculada ao número de subalternos que ele tem. Eu sou chefe, eu preciso ter bastante funcionário. Não importa que eles não sejam remunerados condignamente, não importa que não haja perspectiva de carreira, de ascensão funcional, não importa que ele só saiba bater carimbo, eu preciso ter um grupo imenso para poder mandar, para exercer a minha autoridade. Eu preciso de subordinados. Outra resposta: eu preciso de mais varas, de mais comarcas, eu preciso de mais tribunais. A Justiça Federal não está acenando, precisa mais 5 tribunais federais. E se esse modelo for aquele que a sociedade entender adequado, ela que se prepare, porque não haverá orçamento suficiente para manter esse dispendioso equipamento chamado justiça. Porque não há almoço grátis, alguém vai pagar essa conta. Nós teríamos outra opção para enfrentar o número excessivo de processos? Talvez, nós falamos hoje, uma das palavras de ordem é uma gestão mais moderna, só que nós não temos ainda o modelo ideal de unidade judicial. Mas a unidade judicial, qual é o modelo ideal? Nós não sabemos ainda, né? Nós tentamos. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo está desenvolvendo um projeto piloto para que um cartório atenda 6 juízes. O juiz é alguém que tem que decidir. Ele tem que ter ao seu lado 2 ou 3 pessoas que o ajudem a pesquisar, a minutar, mas ele não pode ser administrador de um grupo de pessoas que está sujeito às vicissitudes. Um dia doença, outro dia chega atrasado, outro dia a tia morreu, outro dia o filho tem que ser internado, outro dia ele tem que viajar, não é? Então a perda de tempo que o magistrado tem voltado à administração de pequenas questões é o tempo que ele tira do que ele deveria fazer. Ele é pago para decidir, para resolver problemas alheios, não para fazer administração. Então, será que nós vamos vencer a barreira, a cultura que eu preciso ter o meu espaço, os meus funcionários, o meu cartório, o meu gabinete, a minha corte? Não é fácil. Nós não sabemos qual é o número adequado de servidores para fazer funcionar uma unidade judicial. Nós não estamos levando em consideração que a informatização é irreversível. Nós temos de acabar com o papel, porque se existe um poder que é antiecológico por natureza, é o poder judiciário. Tudo vira papel. Não é por acaso que eu tenho um dos desafios à frente do Tribunal de Justiça de São Paulo, é a guarda, a conservação de 83 milhões de processos findos. Eu não estou falando em 83 milhões de volumes, eu estou falando em quase 200 milhões de volumes, porque um processo pode ter muitos volumes. E hoje o tribunal gasta 80 milhões por ano para guardar esse papel. Porque na mentalidade do legislador brasileiro, as
pessoas vão, depois de algumas décadas, virar pó, natural ou por combustão, no crematório. Mas o papel tem que durar para sempre. Não posso destruir processos. Então a informatização, de repente, vai nos fazer com que um grupo menor de pessoas qualificadas, de pessoas polivalentes, de pessoas interessadas em descobrir com ousadia e criatividade novas formas de se chegar a um resultado, sem tantos percalços, sem tantas armadilhas, não é? Isso vai poder tornar a justiça eficiente. E a eficiência é um princípio que incide sobre toda espécie de administração pública. E o Poder Judiciário é administração pública. Então nós temos de enfrentar essas questões, não é? Qual será a gestão mais moderna? Qual é o modelo ideal de unidade judicial? Qual é o número adequado de servidores? Eu preciso de número ou eu preciso de qualidade? Eu posso simplificar procedimentos? Eu posso estimular? Como é que eu posso estimular a criatividade? É evidente que muita gente está pensando nisso. Nós temos de investir na informatização. O processo eletrônico é uma realidade que pode apresentar dificuldades, como toda mudança traumática. Nós estamos num momento de transição, passando do processo físico para o processo digital, e temos de trabalhar com as duas realidades, sob a ameaça do Conselho Nacional de Justiça, que quer introduzir um terceiro modelo, o PJE, o que nos faria abandonar um investimento total de 6 bilhões de reais, dos quais 2 bilhões já foram aplicados, para começar um terceiro sistema que, segundo a maior parte dos especialistas, não dá certo. Nós estamos em negociação não tão amigável com o Conselho Nacional de Justiça, porque as postulações administrativas e a tentativa de persuasão ainda não resultou em resposta, não houve nem resposta, nem sim nem não, né? Mas a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação dos Advogados de São Paulo ingressou com um mandato de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal para que nós não sejamos obrigados a implementar um terceiro sistema com abandono dos dois que já estão em andamento, que custou muito sacrifício para todos, público interno, público externo, advocacia, partes, né? E agora que está funcionando, nós teríamos de abandonar e começar do zero, jogando fora 2 bilhões, mais algumas multas pelo investimento prometido de 6 bilhões, sem nenhum recurso do CNJ, para um tribunal que começa uma gestão com 1 bilhão e 300 milhões de déficit, assim como a universidade, né? Quem tem de colaborar nesse repensar da justiça é a categoria que tem o maior número de integrantes. Nem sempre as soluções ditadas por aqueles que estão de um lado, eu falo do lado de dentro do balcão, eu estou ali, já falei da minha visão míope, deformada talvez, há 40 anos fazendo a mesma coisa, eu posso enxergar só uma parte da realidade. Agora, o advogado é aquele que convive com a população, que convive com as pessoas que lhe procuram a justiça. Então, ele conseguiu, na Constituição de 1988, um status que em nenhum país do mundo ele conseguiu. O advogado é considerado no Brasil indispensável à administração da justiça. O artigo 133 da Constituição é explícito. Não se falou disso do médico, né? Nós não precisamos de médico. Não se falou isso do policial, não se falou isso do engenheiro, que pode construir coisas e cair na nossa cabeça, né? Mas o advogado é essencial, é um profissional essencial, indispensável. E ele precisa pensar
se fazer justiça é ingressar em juízo, não é? Ele é considerado indispensável à administração da justiça. Mas será que a administração da justiça não é uma expressão mais abrangente do que ingressar em juízo? Porque talvez o advogado que pudesse melhorar essa perspectiva da justiça brasileira não seria o advogado adversarial que é formado ainda nas nossas faculdades, mas é um profissional especializado em pacificar, especializado em conciliar, especializado em negociar. Não é muita gente que se dá conta, principalmente nós que já somos fruto dessa cultura, que não houve uma evolução compatível com o ritmo da sociedade na formação do profissional de direito. Quem é que se recorda que em 1827 Dom Pedro I quis criar uma burocracia própria que não dependesse mais da metrópole, porque os brasileiros iam estudar direito em Coimbra, e ele criou 2 faculdades de direito, uma em Olinda, depois transferida para Recife, e outra a nossa faculdade de direito do Largo de São Francisco, em 1827. E qual é o modelo que ele trouxe? O modelo de Coimbra, que em 1827 replicava um modelo que teve início 1000 anos antes, nos anos 800, em Bolonha. O que é que mudou? Nós ainda temos disciplinas que são praticamente autônomas. Entra o professor de civil, dá a matéria dele, vai embora, não tem nenhuma preocupação, nenhum interesse em saber se o processo está acompanhando aquela parte do civil. Não é? Vem o professor de constitucional, e aí eu tenho que defender minha cadeira, é a matéria mais importante, nós devíamos ter 5, 6 anos de constitucional, porque tudo é matéria constitucional no Brasil, houve a constitucionalização de todo o direito. Ou seja, as aulas são assim, como nós estamos assistindo essa. Eu falando e vocês ouvindo, passivamente. O Montaigne, em 1500, ele dizia assim: nós colocamos 100 indivíduos com origem diferente, etnia diferente, história de vida diferente, temperamento próprio, e damos a eles uma única lição, falamos uma coisa só. Depois nós estranhamos que 5 ou 6 só deem certo na vida, não é? E nós continuamos fazendo isso. Então a faculdade de Direito, ela, no primeiro semestre, o aluno já quer peticionar, quer entrar em juízo. Como é que se impetra habeas corpus? Como é que se impetra a segurança? Como é que se faz uma ação de despejo? Não é? E aí ele esquece de dizer para a parte: olha, vamos fazer um contrato de honorários quando advogado que já vincule os nossos sucessores, tanto o sucessor da parte como o sucessor do advogado, porque alguém ia morrer no curso do processo, né? Você não vai chegar a ver o fim do processo, é só ter um pouquinho de talento e você faz esse processo durar o quanto for necessário, né? Com aquela agravante, a justiça passa a ser o refúgio do infrator. E eu estou falando em infrator, aquele que está devendo e não quer pagar, aquele que não quer cumprir obrigação, o sujeito que não tem moral, porque ele sabe que a justiça vai dar a ele todo o tempo e a parte lesada que procure o bispo, né? Porque da justiça ela terá uma resposta quando vier, de repente, processual. Então nós temos de estimular a conciliação. O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, ele já prevê, no artigo 2º, inciso 6º, é dever do advogado, é obrigação do advogado, não é mera recomendação.
estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. E repete no inciso 7º do mesmo artigo 2º, é dever do advogado aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial, a não propor lide temerária. E o que se encontra com frequência é lide temerária. Alguma coisa que não poderia ingressar em juízo está ali. O advogado precisa ser formado para servir como um profissional na prevenção, não na corrida atrás do prejuízo. Assim como nós fazemos check-up em medicina, cuidando da saúde preventiva, assim como nós temos de consultar periodicamente dentista, toda pessoa teria de ter um advogado para prevenir as turbulências jurídicas que ele vai enfrentar, né? Tanto que as pessoas que não fazem direito como primeira opção são obrigadas a fazer direito depois. Veja o número de médico, de engenheiro, né? Porque ele um dia será réu, com certeza, né? Então o direito tomou conta da vida das pessoas. Então o advogado precisaria ser um profissional do aconselhamento, da orientação, da consulta paga, sim, porque não acontece com médico, com dentista. Você vai a um casamento, encontra um médico e fala assim: dá para você olhar aqui, estou com uma dor aqui, dá para você apalpar, ver se eu tenho alguma coisa? Nem você vai abrir numa mesa de sétimo dia a sua boca e falar: olha, vê se esse canal, se essa obturação precisa ser trocada, tá? Você não faz isso. Você começar a perguntar uma coisa para o médico, ele fala: eu te vejo lá no consultório, liga lá para a minha secretária, vai lá. E antes de você ser consultado, você já deu seu cheque. Agora, advogado, você está em qualquer lugar, restaurante, está num casamento, está num velório, né? E chega a pessoa e fala: olha, posso te contar um caso? E conta, e fala, conta desde o começo. Daí, então, muito obrigado, viu? Né? E vai embora. Quando não, fala assim: sabe que eu conversei com o seu colega e ele achou outra coisa? Né? Então, como, né, nós temos de ser profissionais consultados e pagos, com consulta paga. Já há advogados assim. Vocês conhecem o professor Ives Gandra da Silva Martins? Quando ele recebe alguém, ele tem uma ampulheta ali. A ampulheta dura 10 minutos. Cada vez que vira a ampulheta, são alguns $1000. Viu? Então, a pessoa fica objetiva, fica concisa para fazer uma consulta com ele, né? Sem prolixicidade. Então, nós esperamos que a advocacia ela cumpra com a sua missão, né? Isso está no Código de Ética e Disciplina, no Estatuto de Ética e Disciplina. O advogado é um defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu ministério privado à elevada função pública que exerce. Quem se detiver na leitura dessa missão teria a ousadia de pleitear que os advogados combatessem desde os primeiros dias no curso do bacharelado essa cultura adversarial que vai produzir mais malefícios do que benefícios. Então, nós precisaríamos atuar junto aos cursos jurídicos para que eles investissem mais em técnicas de negociação, de conciliação, de argumentação, de persuasão, de administração de conflitos, de alternativas de pacificação. Nós precisaríamos pedir que a ordem e todas as demais entidades que congregam advogados, profissionais do direito, e também para os centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, associações, institutos que estão dentro da universidade, que a universidade é o locus onde se deve produzir a mudança da sociedade. Se uma universidade não muda a sociedade, não transforma a sociedade, ela não está servindo para nada, não é para replicar conhecimento já conhecido, é para criar, é para usar,
não é? É para ter audácia criativa. Então nós precisaremos incentivar a participação efetiva na implementação de políticas públicas de resolução amigável de controvérsias. Esse é o fundamento, é o objetivo da República Federativa do Brasil: edificar uma pátria justa, fraterna e solidária. Nós precisamos que as pessoas participem efetivamente da administração da justiça. Dentro dos nossos limites, nós estamos incentivando a sociedade paulista a participar da administração do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós criamos um conselho interinstitucional, convidando parceiros de todas as categorias, não só da atividade jurídica, mas pensadores, institutos que têm uma participação ativa na discussão das políticas públicas, a que nos ajudem a repensar o modelo do judiciário. Não para essa gestão, evidentemente, mas para pensar nas próximas décadas. O que vai ser o judiciário no Brasil no ano 2050, no ano 2100, não é? E nós temos até o candidato aqui de Ribeirão Preto, candidato a ocupar a vaga reservada ao funcionalismo do Tribunal de Justiça. 50 mil funcionários, 34 sindicatos, e nós vamos abrir espaço para que os funcionários também participem da discussão do orçamento, da discussão da ampliação ou redução, de todos esses temas que nos atormentam, né? Então, nós precisamos fazer com que o novo advogado, o novo profissional do direito, veja o processo como uma solução, sim, mas uma solução reservada para os casos extremos. Porque, embora o processo ainda seja considerado a mais civilizada dentre as fórmulas de resolução de contendas, de conflitos, ele não é a mais simples, não é a mais efetiva, não é a mais rápida, muito longe disso, e nem a menos dispendiosa. O processo deve ser reservado para algumas coisas muito sérias, porque nós precisamos mostrar para a parte que, embora no processo nós chamemos a parte de sujeito processual, na verdade, quando ela está dentro do processo, ela é objeto da vontade do Estado juiz. Ela é destinatária de uma vontade que pode ser a mais variada, muito diferente daquilo que a parte espera, porque nós estamos no país da hermenêutica, basta fundamentar e aí está validado, né? Nós podemos, o mesmo texto de lei pode sugerir inúmeras leituras. Então, quando nós fazemos com que a parte, em vez de ser sujeito processual, ela se torna objeto da vontade do Estado juiz, nós estamos destreinando ou deixando de investir na formação de uma cidadania madura, capaz de dialogar, capaz de se sentar à mesa, acompanhada assim de advogado, que é o conselheiro, que é o orientador, mas como protagonista do seu destino, protagonista da sua história, não como um objeto. Porque mesmo que a parte venha a ser ouvida em juízo, ela nunca poderá contar a sua versão coloquial, com a sua linguagem, desde o começo, não é? O juiz é um técnico, ele já verificou qual é a complexidade, já fixou os pontos controvertidos, e ele faz as suas indagações de maneira tão técnica, que a parte vai responder aquilo que vai fortalecer o convencimento que ele já formou. Então, não há essa espontaneidade dela falar o que quer. Experimenta perguntar para o juiz: posso contar a história desde o começo? Ele vai te escorraçar, não é? Então, o judiciário hoje está muito aturdido, perplexo. Nós estamos sob a
a cobrança contínua do Conselho Nacional de Justiça, né, que impõe metas, cuja palavra de ordem é produtividade. Eu recebo dezenas de ofícios diariamente cobrando um determinado processo dos 2.400 magistrados, que a parte vai diretamente ao CNJ reclamar da duração. Aí tem que consultar o juiz me responde, eu respondo. Nós temos desafios enormes para vencer na justiça, não é? Nosso tribunal, que é o maior do mundo, tem um orçamento bilionário, mas é sempre insuficiente. Todos os anos nós começamos com uma crônica insuficiência de recursos. Este ano já adiantei 1 bilhão e 300 milhões de déficit. Eu já estou entrando nos 12º do segundo semestre, né? E ontem, conversando com um grupo de desembargadores, eles falaram: você tem coragem? Eu falei: estou parecendo aquele trapezista que vai fazer o salto tríplice sem rede e não está conseguindo alcançar a barra ali, né? Estou naquele momento, então preciso que alguém me traga a barra mais próxima para ter algum apoio, mas estou cumprindo as obrigações que 98% do orçamento é destinado ao pagamento pessoal, embora nós tenhamos um artigo 99 da Constituição da República que assegura autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, artigo repetido no artigo 55 da Constituição Estadual, né? Nós não temos nenhuma perspectiva de que uma proposta de emenda à Constituição fixe um percentual da receita, assim como acontece com a universidade, mas também parece que não dá certo, né? A universidade também não dá conta. Nós também não temos aqui no Estado de São Paulo a totalidade dos emolumentos destinados ao Poder Judiciário, que é uma regra constitucional não inscrita, e nós temos de nos servir de um chamado fundo de despesas, que é a válvula de escape para uma previsão zero de investimento. O tribunal não tem verba para investimento, é zero, né? É só entrar no site e na transparência. Ontem um funcionário falou: a nossa transparência está um pouco opaca. Eu falei: então vamos dar uma limpada para ficar mesmo transparente, né? Então, como é que nós vamos prover o judiciário de mais recursos? Porque enquanto não houver um modelo novo, a máquina tem que caminhar, né? Tem que funcionar, ela tem que continuar assim. Então, o que é que nós podemos vender, né? Nós trabalhamos com uma oferta de prestação jurisdicional que as pessoas consideram lenta, imprevisível. Nós poderíamos, por exemplo, explorar estacionamento, locar espaços para lanchonete, propiciar atendimento diferenciado para digitação, ou seja, os advogados às vezes têm dificuldade de digitar, de usar o processo eletrônico. Será que nós poderíamos ter umas equipes que fizessem isso, cobrando para entrar dinheiro para o judiciário, né? O que mais? Então, eu preciso de ideias, né? Nós temos então vários problemas, e tudo isso quem paga é a população. E é por isso que é importante que a população participe dos destinos da justiça. A justiça é serviço público. É verdade que nós temos aquele discurso de expressão da soberania estatal, poder da república, mas nós existimos para prestar serviço. O nosso serviço é solucionar problemas. E no acúmulo de processos, naquela loucura que é vencer prazos, vencer a cobrança, né? Nós, às vezes, não temos condições de um olhar isento, de um olhar tranquilo, até porque a função do magistrado é julgar um ato solitário, é um ato que se tornou massificado, nós temos que produzir em série, né? E por isso o juiz não tem tempo mais de sonhar, né? E o advogado tem contato com a realidade, ele pode e deve se interessar pela otimização do Poder Judiciário, porque nós estamos no mesmo barco. Nós temos de procurar soluções para essa situação que eu considero particularmente como de enfermidade social.
a judicialização de todos os assuntos, né? Não é por acaso que em países de estágio civilizado mais adiantado, as pessoas injustiçadas dizem para o infrator, para o ofensor: eu vou te ver na justiça. Nós nos encontramos perante o juiz. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê o ofensor falando para o injustiçado: vai procurar seus direitos na justiça, vai para a justiça. Por quê? Porque a justiça passa com a sua lentidão, com a sua ineficiência, com a sua falta de perspectiva de se tornar efetivamente um serviço ágil, assim como os demais serviços que a sociedade aprendeu a conviver com eles, né? A justiça não conseguiu acompanhar esse ritmo, então ela passa a ser o refúgio do injusto, daquele que não tem razão. Ela passa a ser instrumentalizada. Isso é ruim, né? Então nós precisamos pensar todos juntos: o povo que sustenta, a comunidade jurídica que é crescente, não é? Nós temos muitas profissões jurídicas, o direito tomou conta do mundo, e se ele tomou conta do Brasil, nós precisamos fazer com que ele mostre que ele pode ser uma ferramenta de pacificação, de harmonização e de construção dessa sociedade que o Constituinte prometeu. Ele prometeu, mas quem tem que cumprir a promessa dele somos nós. Cada um de nós tem responsabilidade sobre isso. Muito obrigado.